Olá, vamos à continuação da nossa implementação do banco de dados, que vai compor agora a quinta tarefa. Então, nós vamos dar mais uma implementada aqui e eu vou fazer novamente uma consulta, você vai acompanhar. Só para recapitular, havia criado um relatório de funcionários agrupados por cargos. Então, vinha o nome do cargo, o salário, os funcionários com o telefone aqui. E, em seguida, os funcionários do segundo cargo, o terceiro cargo com os funcionários e assim por diante. Então, criei esse relatório. Vou criar um relatório um pouquinho diferente agora para a gente ter novas ideias de aplicação em determinadas situações diferentes. Então, vou criar aqui novamente uma consulta no modo design, adicionar novamente as duas tabelas que se relacionam, tabela cargos e a tabela funcionários. Você observa aqui que elas se relacionam pelo código do cargo. Toda a tabela de funcionários novamente precisa que se insira um número de cargo existente na tabela de cargos, porque um funcionário necessariamente precisa estar ligado a um cargo, e um cargo pode estar ligado a vários funcionários, porque cada funcionário do meu banco de dados vai ter um número de cargo aqui, que vai ou relacionar ou vincular esse registro desse funcionário a um cargo específico. Agora eu vou trabalhar com menos campos. Eu vou trabalhar com o campo nome do cargo, nome do funcionário e salário do funcionário, tá? Porque nós vamos trabalhar com um formato diferente. Vou visualizar como isso fica aqui para mim. Fica dessa forma, tá ok? É isso que eu quero. Aqui vão vir os nomes dos cargos, os nomes dos funcionários e os salários. Então, você tem nome de cargos repetido porque tem vários funcionários do mesmo cargo, tá? E os salários também, mas eles são registros virtuais aqui, eles não estão fisicamente registrados no banco de dados nessa quantidade. Você consegue visualizar isso porque é feita uma relação entre as tabelas. Então, um salário do técnico vamos imaginar aqui, do auxiliar administrativo, que é 1.200, que existe apenas uma única vez, um único registro no banco, aparece aqui três vezes o nome do cargo e 3 vezes o nome do salário, porque eu tenho 3 funcionários relacionados a ele, e assim por diante. Então, é assim que são feitas as relações de tabelas no Axis. Bom, fiz essa consulta, eu vou fechar. Quando eu peço para fechar, ele me pede para salvar. Eu vou aqui salvar, eu já tenho consulta funcionário por cargo, vou botar só consulta funcionário. Consulta funcionários. Se eu botasse o mesmo nome, ele iria barrar aqui. Então, está aqui minha consulta. Agora, eu vou criar um segundo relatório com essa consulta que eu acabei de criar. Então, em criar assistente de relatório, nós vamos selecionar a consulta funcionários. Observe que eu posso adicionar ou uma tabela específica ou uma consulta específica. Vou jogar todos os campos para campos selecionados e avançar. Aqui ele já coloca para mim como deseja exibir seus dados. Dessa vez eu vou mudar. Vou colocar aqui por funcionários. Então, avanço. E eu vou gerar um nível de grupo aqui, que é o nome do cargo. Ok? Avanço. Vou mandar fazer a classificação pelo nome do funcionário. O layout é nível. E aqui eu vou colocar o título todo em letra maiúscula. Relatório de funcionários por
cargo. Esse é o título, não tem problema. Opa, mas aí eu vou ter o mesmo título do outro, então eu tenho que mudar aqui. Eu vou botar só relatório de funcionários. Ok? Eu vou visualizar agora o meu relatório. E o meu relatório tem um formato um pouco diferente do formato do relatório que a gente fez anteriormente. Tá? Mas eu criei esse relatório nesse formato para trabalharmos outros recursos. Aqui, agora, eu pretendo criar subtotais para eu ter uma visualização mais ampla de valores que são pagos a esses funcionários. Então, eu vou criar um subtotal para me dizer no relatório ali quanto eu pago por auxiliar administrativo, ou seja, eu vou somar os salários de todos os auxiliares administrativos e vou dizer aqui no relatório quanto eu tenho para pagar de auxiliar administrativo. Vou somar os salários do outro cargo, do outro cargo, do outro cargo, gerar subtotais e um total geral. Ok? Muitas vezes você vai ter essa necessidade lá no seu dia a dia, no seu cotidiano lá da empresa. Então, eu vou fechar aqui a visualização para fazer essas alterações. Essas alterações eu trabalho aqui com a ferramenta agrupar e classificar. Tá? Clicando nessa ferramenta, eu já tenho o agrupamento aqui por nome do cargo e eu vou clicar nesse mais opções aqui e vou nessa ferramenta que está nessa caixa de combinação que está selecionado 100 totais, eu vou clicar e selecionar salário cargo. Eu quero que some, eu tenho outras funções aqui, eu não quero que conte, eu quero que some, porque cada salário de um funcionário eu vou contar por um subtotal. Então eu quero mostrar um subtotal no meu rodapé de grupo. Então eu crio um rodapé de grupo, a cada grupo eu tenho um subtotal e eu vou criar também um total geral no final do relatório. Então eu vou ter um subtotal pago por grupo, eu tenho um subtotal pago por cargo e o total geral pago, como se fosse uma folha de pagamento ali. Se isso fosse uma folha de pagamento, eu teria o total da folha aqui e o subtotal da folha por cargo e o total da folha geral. Ok? Vou mudar aqui para o modo de exibição. Cliquei uma vez, não funcionou porque saiu daqui, mas eu vou clicar mais uma vez aqui. E agora eu observo que eu tenho 3 funcionários que ganham 1.250, soma 3.750. 4 funcionários que ganham 8.000, somam 32.000. 2 funcionários que ganham 4.800, soma 9.600. E um funcionário de 2.200, soma o próprio 2.200. O somatório geral pago é 47.550. Tá? Agora eu faço algumas alterações de layout nesse formulário. Vou no menu de exibição aqui, mudo para o design. Vamos fazer aquelas alterações de rótulo. Observe aqui que eu vou fazer as mudanças de rótulo. Aqui é um rótulo, então eu posso mudar isso aqui para nome do funcionário. Não, nome do cargo nesse caso aqui. Nome do cargo. Aqui, nome do funcionário. Nome do funcionário. E aqui, salário. Posso botar só salário. O salário pago
Esses são nomes de campos, eu não mudo, se eu mudar vai me gerar problemas. Aqui eu posso acrescentar um rótulo subtotal. Fazer uns ajustes aqui. E aqui acrescentar mais embaixo o rótulo total, para os valores não ficarem soltos, vazios. Então, se eu visualizar agora, eu tenho um relatório um pouquinho diferente e eu vou fazendo as alterações aqui. Vou fazer alguma outra alteração para poder alterar aqui no subtotal. Vou botar em negrito, aumentar o tamanho para 14. Vou botar aqui em negrito e aumentar o tamanho para 14. E vou visualizar novamente. Então eu já tenho mais destacado os valores aqui. E vou fazendo as mudanças à medida que eu julgar necessários, mas são mudanças apenas agora de visualização. Ok? Então, fica para a tarefa 5 você fazer essa nova consulta e esse novo relatório, que agora inclui ferramentas de subtotal e total. Ok? Então, até a próxima aula.